E para investigar as forças pela mudança, devemos voltar ao começo dos anos 60. Cuba é o tipo de país pequeno que a história esqueceria. Agora ele se tornou muito importante. Primeiro, em 1960, a Baía dos Porcos. Desde o tempo das trombetas de Josué em Jericó, nunca houve uma operação militar com tão pouca chance de sucesso. A Baía dos Porcos foi justificada primeiro com desmentidos de envolvimento americano, coisa que o povo americano deveria ser levado a crer. Era a negação completa do comportamento moral defendido por Dulles na guerra contra o comunismo. Em 1962, Cuba de novo. A crise dos mísseis. Durante poucos e terríveis dias, olhamos direto para dentro do poço. Centenas e até milhares de pessoas passaram em consequência desta crise a procurar uma alternativa para o conflito. Houve muitos discursos sobre a inevitabilidade da guerra. Os generais foram muito eloquentes, mas depois estes discursos escassearam. Em 1964, Khrushchev desapareceu de cena, tornou-se um fantasma. Foi o fracasso agrícola e não a sua política externa que o derrotou. Eu acho que ele merece mais do que está recebendo de seus conterrâneos. O poder burocrático foi fortalecido. Mas na época surgiram novas negações à doutrina Dulles, novas provas de que o conflito com os russos não era uma cruzada moral. E isto se relacionava também com um país que a história deveria ter esquecido, o Vietnã. O Vietnã, seu governo, era um exemplo muito pobre de moralidade. O resultado foi algo novo na história moderna. A guerra normalmente acaba com a polêmica. Esta guerra encorajou-a, especialmente entre os jovens idealistas que eram obrigados a lutar. A contestação chegou ao clímax em 68 na Convenção Democrata em Chicago. Eu acho que aquele não era um tempo para neutralidade. Aqueles 10 dias em Chicago foram os mais interessantes de minha vida. Não tínhamos a esperança de indicar um candidato, mas nós podíamos resistir a qualquer compromisso que pudesse desculpar ou endossar a guerra. As forças pacifistas deixaram Chicago como um grupo grande demais para ser ignorado. Nosso grupo tornou o clamor pela paz muito mais forte e confiante do que a campanha pela guerra. E a guerra foi diminuindo até acabar. A velha crença de Dulles sofreu ainda um novo golpe. China e a União Soviética divergiram e agora estavam em aberta oposição. Não havia mais o mito do comunismo monolítico. Richard Nixon, é preciso reconhecer, viu a oportunidade. Foi a Pequim, foi a Moscou e foi bem recebido nas duas capitais. A fé desaparecera. Será que a terrível competição chegara ao fim?
Era otimismo demais. Embora o moralismo já não mais existisse, a armadilha competitiva, graças à qual cada poder contribui à expansão militar do outro, ainda perdurava. Uma simbiose nua. E isto ainda existe entre nós. É algo sólido e tangível. Para presenciá-la é só ir a Tucson, no Arizona, e daí para os arredores da cidade, a base aérea de Davis Mountain. E é isto aqui. As Forças Armadas querem existir. E para existirem têm que ter armamentos. As fábricas de armamentos querem existir, fazer dinheiro. E para isso elas fabricam armas e os soviéticos justificativas. Nós justificamos o mesmo processo na União Soviética. Já não se acredita mais que o conflito entre as duas potências seja necessário ou inevitável. Pessoa alguma crê que qualquer um dos sistemas sobreviva ao conflito. Fomos limitados a crer que a competição evita o conflito. Eis aqui um dos resultados da competição: a maior área utilizada para a Força Aérea em todo o mundo. Todos hoje devem se lembrar dos B-52, o último dos bombardeiros clássicos. A posição ética da corrida armamentista deve ser cuidadosamente compreendida. Do nosso lado, nos últimos anos, tem havido uma flagrante corrupção. Em 75, a indústria Lockheed foi denunciada por ter distribuído 25 milhões de dólares para promover compras de seus produtos. A indignação foi muito forte na Itália, no Japão, na Holanda, na Alemanha. O efeito sobre os governos amigos e sobre os políticos poderia facilmente ter levado um paranoico anticomunista a imaginar que a empresa tinha sido encampada durante seus dias de crise financeira pelo braço astuto do serviço secreto soviético. Era preciso garantir que as ordens fossem cumpridas e garantir uma linha de montagem contínua e sem paralisações. E não foi só a Lockheed. Existem também outros casos mais sofisticados, onde dinheiro algum troca de mãos. Isso seria considerado por demais cru, obsceno até. Neste nosso mundo, a corrupção é quase sempre algo civilizado que não viola lei alguma. A competição geralmente une os esforços de homens honestos, homens presos na armadilha por interesses burocráticos, pela economia, pelas pressões que visam a manter a produção ativa. Circunstâncias internacionais mais amplas. A corrida continua. Como estes helicópteros. Aliás, eles não são obsoletos. Eles foram fabricados, segundo dizem, muito além das necessidades do Vietnã. Existe mesmo nos altos círculos militares um consenso de que a competição armamentista, sem disfarces, não pode continuar. Resta a difícil questão do que irá substituí-la. Quais as outras despesas permitidas? Quais os empregos que elas criarão? John Maynard Keynes, durante a Grande Depressão, propôs certa ocasião que o governo britânico colocasse pacotes de notas de libras esterlinas em antigas minas de carvão e fechassem suas entradas. Muitos empregos seriam então criados para os interessados em desenterrar as notas, e isso geraria uma grande demanda quando este dinheiro fosse usado. Tal ideia jamais foi adotada, mas ao invés disso, no mundo pós-Keynes, as despesas com armamentos, o ciclo de projetos, da fabricação e da substituição tem servido como alternativa para o mesmo propósito. Devo chamar isso de keynesianismo militar. Os gastos militares são mais facilmente aumentados do que os gastos civis e os do bem-estar do povo, como aquelas formações de helicópteros, seus limites são o infinito.
Entretanto, eu não penso que os gastos militares sejam insubstituíveis como apoio à moderna economia. As necessidades civis de uma sociedade urbanizada são também infinitamente dilatáveis, como veremos mais tarde nesta série.